uma vez aí nos encontrando com mais um tema sobre segurança eletrônica. Chega mais aí nosso cinegrafista Pestana de ao vivo aí com a gente. E aqui tudo nós fazemos ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Então hoje nós vamos falar aí, ó, sobre uma lei, a lei de monitoramento. Se existe uma lei que permite o monitoramento e existe a lei que permite filmagem de alguém. Então, a rapaziada, hoje os alunos tiveram esse compromisso de fazer essa pesquisa e vão trazer essas novidades para nós. E nós ficaremos sabendo se existe ou não. Beleza? Vem comigo, vai lá! Então, boa tarde pessoal, boa tarde galera que está assistindo aí, está tentando se aprimorar, tentando entrar em contato com a Hunters. O nosso tema é o seguinte: se existe alguma lei que regulamenta o uso de filmagem e monitoramento, pessoas, patrimônios e tudo mais. Não seria muito fácil chegar aqui e tudo nós falar, não tem. A gente tentou procurar alguma coisa a mais. O que existe seria ao contrário, que é o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que fala sobre a invasão de privacidade. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, é nesse artigo que se baseia a maioria dos casos em que há invasão de privacidade, ações contra a empresa de segurança que filmou a pessoa não queria ser filmada e tudo mais. Então, vou dar uma lida aqui num trechinho que foi tirado de um texto que a gente pesquisou. Atualmente, não há uma lei específica sobre a regulamentação quanto ao uso de câmeras de segurança. O ideal é que deve sempre ser levado em conta a ética e o respeito aos direitos de privacidade garantidos pela Constituição. Sempre que for realizada a instalação de equipamentos como esses, que tem como objetivo primordial a segurança de todos, é ideal que o profissional ou empresa que irá realizar esta instalação tenha em mente os preceitos básicos de respeito à imagem e direito das pessoas. É essencial que a empresa informe os seus funcionários sobre esse monitoramento. Agindo assim, a empresa se exime de qualquer culpa e não pode ser penalizada por processos trabalhistas que seus colaboradores tenham conhecimento. Que seus colaboradores tenham conhecimento que estão sendo filmados, por exemplo, no ambiente de trabalho. Outro aspecto importante deve ser registrado é que o Tribunal Superior do Trabalho, TST, já se posicionou no sentido em que o monitoramento com a instalação de câmeras para fins de segurança não ofende a intimidade e privacidade dos trabalhadores, pois visa evitar furtos, roubos, lembrando que as câmeras de vídeo não podem ser instaladas em locais que causem violação da intimidade, tais como banheiros, cantinas, refeitórios. E já existem vários, quem pesquisar na internet vai achar facilmente vários casos de processos, de ações penais e tudo, dando jurisprudência para isso. Daí também vamos falar sobre alguns tópicos de vigilância em condomínios, empresas e outras coisas mais. Então vamos lá, boa tarde, meu nome é Flávio, então vou falar aqui sobre condomínios. Então, a instalação de câmeras de segurança em condomínios também é tema de debate, levanta dúvidas quanto à sua utilização pela empresa que administra esse local. O uso desses equipamentos é cada vez mais comum, no entanto ainda existem muitas dúvidas sobre o quanto as gravações podem ser acessadas e utilizadas. Por princípio, a finalidade das filmagens no prédio é garantir a segurança dos moradores. Rodrigo Carpati, especialista em direito imobiliário, ressalta que produzir provas contra moradores não deve ser função das câmeras, e o condomínio pode ser responsabilizado pela divulgação das gravações, se de alguma forma trouxer qualquer situação vexatória e constrangedora à pessoa exposta nas imagens. Destaca-se ainda que, existindo violação ao direito da privacidade, e se essas gravações sejam utilizadas para monitorar a vida privada das pessoas, as imagens podem ser cedidas. Na ocorrência de crimes, uso de drogas, agressões, porém, é importante que as mesmas sejam verificadas de forma discreta, como os responsáveis para o resguardo dos moradores de um prédio, por exemplo. Boa tarde, meu nome é Miguel, eu vou falar sobre câmeras em empresa. Apesar da legislação brasileira não disciplinar especificamente sobre a instalação de câmeras de segurança no lugar do trabalho, a Instituição Federal, em seu artigo 5º, assegura a todos os cidadãos o direito à liberdade e à igualdade, determina que são invioláveis a intimidade e a vida privada e a honra e imagem das pessoas. A Constituição prevê ainda que o uso sem autorização
da imagem das pessoas dá direito à indenização por danos materiais ou moral. Isso significa que a empresa pode instalar câmeras de segurança em seu estabelecimento, mas deverá informar e solicitar aos autorização dos funcionários para a filmagem. Uma sugestão é fixar cartazes, como aqui está, vocês estão sendo filmados, mas está sendo mostrado ali sobre cartazes e murais. Além disso, a empresa deve ter bom senso. O posicionamento de câmeras direcionada para um só funcionário, por exemplo, é desaconselhado, pois pode indicar descrição e ensejar danos morais. Você está lá, o rapaz monitorando lá, só fixa para o cara ali e vê uma mulher bonita passar, então isso pode ensejar danos morais. Outro local em que a câmera não deve ser instalada é refeitório, cozinha da empresa. Geralmente é uma área de convivência dos empregados e não justifica a sua fiscalização. Ademais, a presença de câmeras em banheiros e vestiários é proibida. Para empresas especializadas, como a instalação de câmeras para evitar furtos, roubos e acidentes no trabalho, para acompanhamento da produção. Nesse sentido, essa câmera deve ser instalada em locais de possível passagem e acesso, como a entrada da empresa ou corredores. Boa tarde, meu nome é Jonathan. Eu vou falar sobre as câmeras de segurança comunitária. As câmeras de segurança comunitárias têm sido muito usadas em bairros, residências, condomínios fechados, loteamentos ou prédios, para promover a prevenção de atos ilícitos ou a identificação de conduta antissocial por parte de seus moradores. Neste ambiente, os locais indicados para a instalação das câmeras são ruas e calçados e áreas de convivência comum de bairros, condomínios fechados e loteamentos. Para os prédios, deverão ser instaladas nas áreas comuns, como na portaria de entrada, nos halls, nas garagens, escadas e elevadores e corredores. Aqui também é imprescindível observar o direito à privacidade e à intimidade dos moradores e de pessoas que frequentam esses locais, e sempre utilizar o bom senso para escolher onde as câmeras ficarão. No caso das câmeras de segurança comunitária, as imagens das áreas de circulação, portaria, corredor, garagens, podem ser disponibilizadas para todos os moradores do prédio ou bairro residencial, tendo em vista que o direito do morador saber quem circula pelas dependências do condomínio. Em contrapartida, as imagens gravadas em locais fechados, como elevadores, deverão ser monitoradas apenas pelo porteiro ou pela empresa de segurança. Boa tarde, eu sou Luiz Henrique e eu vou falar sobre câmeras em arredores de residência. Na instalação de câmeras em muros, portões voltados para a rua, para a proteção dos residentes, a regra da razoabilidade prevalece. Ainda que em vias públicas não seja obrigatória a autorização para o monitoramento, é preciso ter em mente a proteção da privacidade e a imagem das pessoas que ali circulam. Casas, prédios, e assim as filmagens de câmeras de segurança instaladas em ruas somente poderão ser fornecidas a terceiros mediante ordem judicial. Beleza, rapaziada. Então a gente viu aí que o pessoal falou até sobre jurisprudência, artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Falou sobre também aí o vício de consentimento do artigo 373 do CPC, do seu inciso 1º. Vício de consentimento é aquela situação, se eu me sentir prejudicado, o ônus da prova é meu. Eu digo que alguém me causou mal, eu tenho que dizer que essa pessoa me causou mal. Também foi falado ali o princípio da razoabilidade, quando nós pegamos e filmamos uma área pública. Então o princípio da razoabilidade é aquilo. Pô, será razoável filmar aquilo ali, mas se trouxer benefício para uma grande parcela da população, nós já estamos dentro daquilo. Vamos o quê? Vamos proteger um número maior em razão de prejuízo do número menor de pessoas, tá certo? Não podemos partir do contrário, prejudicar muitos em favor de poucos. Excelente trabalho, venha você também fazer parte desse grupo seleto aí, beleza, rapaziada? Um abraço e até o próximo encontro, falou?